Estas imagens foram feitas no Egito em setembro de 2017 e com elas refletiremos sobre vida e morte. A arte de viver e morrer não pode ser ensinada. Cada qual tem seu destino, aquilo sobre o qual não tem controle, e suas atitudes diante da experiência da vida e da morte. Desde minha primeira aula de história antiga, assim que ouvi falar do Egito, eu sabia que precisava ir para lá. E agora fui. Era como uma saudade de um lugar que só existia numa lembrança. E quando estive lá, pude deixar finalmente uma parte de meu passado morrer para que eu pudesse viver. Dizia Viktor Frankl da logoterapia: a vida tem sentido, mas não somos nós que perguntamos à vida qual o sentido que ela tem, mas ela que nos pergunta que sentido daremos a ela. Este sentido depende de cada indivíduo, que é único e irrepetível. Portanto, não há um sentido para a vida, mas um para cada ser humano. E não há uma definição única para a vida, como não há uma única para a morte. Cada qual, desde a gestação, construirá o que entenderá por vida e por morte. Se no início de nossa vida já passamos por uma gestação perigosa, com riscos, a morte nos será muito familiar. Ou se desde pequeno perdemos pais, irmãos, amigos, um cônjuge jovem, um filho novo, nunca aceitaremos ouvir de alguém que não passou por isso: eu sei como você se sente, porque não sabe mesmo. A morte não tem nada de metafórica, do tipo, a morte não existe, é só uma passagem. Não, morte é morte. Nenhum morto voltou. Tudo o que temos são crenças sobre o morrer. Podemos acreditar em médiuns, em profetas que nos falam sobre os mortos, mas, de fato, nenhum morto voltou para contar. Ou seja, são apenas isso, crenças. Mesmo que seja um grupo de pessoas a conversar com mortos, ninguém pode provar que não seja uma experiência sensorial, ainda que coletiva. O fato concreto é que a morte dá sentido à vida. O fato de sabermos que esta experiência humana tem um fim nos apressa a viver da melhor forma que pudermos. Toda crença sobre isso é limitante. Deus, vidas passadas, ressurreição, reencarnação, todas são limitantes. E por quê? Porque nos fecham a outras explicações também possíveis. Toda vez que cremos em algo, é nossa mente, nosso ego infantil, sendo fiel a alguém que já nos passou esta informação antes. Qualquer um que diga a você: creia-me ou siga-me, porque Deus, ou o guru, ou o espírito tal, cheio de credenciais, falou-me, fuja, porque são pessoas que não puderam ainda tomar seus pais, colocam Deus e deuses neste lugar. Não fazemos ideia se há espíritos ou reencarnação, pois como poderemos provar tais experiências e pedir a alguém que acredite? Ninguém sabe se há reencarnação ou ressurreição ou qualquer outra coisa. Ou se houve um ser que deu origem a tudo isso. Cada qual cria ou herda crenças sobre estes fatos. Ninguém sabe. São mistérios a serem respeitados como tal. Só podemos testemunhar nossa própria experiência. A que vou descrever aqui é totalmente baseada no que eu vi, vivi e senti, sem a intenção de provar nada para ninguém. A única coisa que os mortos podem querer dos vivos, se é algo que um morto possa querer de um vivo, é que vivam. Afinal, quem passou por aqui e deixou descendentes, passou a vida adiante. Por quê? Porque assim é a vida. Quem dá a vida? Deus? Isto é uma crença, não um fato. Um Deus masculino que mata seus filhos por aborrecimento e pune quem não o obedece só pode ser uma crendice humana. Na natureza, quem dá a vida é a mãe, e poucas, fora de si, matam suas crias. O fato observável é que quem nos deu a vida foram nossos pais. É mais fácil crer em Deus do que agradecer aos pais? Vida é algo maior, nos abraça a todos, é palpável. O ser humano deve ser algo maior para a formiga. Então pode ser que haja formas de vida muito mais antigas e desenvolvidas do que nós, que nos olhem como formigas. Mas por que divinizá-los? Quando cremos que estamos pagando ou que temos outras vidas para evoluir,
imediatamente nos colocamos como vítimas, ainda que seja da nossa própria ignorância, e ficamos passivos diante do futuro. Quando cremos que Deus quis assim ou assado, tiramos toda a responsabilidade de nós. Ficamos como crianças emocionalmente imaturas. Um adulto não crê em nada, tem suas próprias experiências, não as impõe para ninguém, segue seu guia interno, que é a sabedoria acumulada de todo o universo, em cada célula do seu corpo. De onde viemos, quem somos ou para onde vamos? Observe. Viemos dos nossos pais. Somos fruto da genética e da educação que nos deram. E vamos na direção que nossas escolhas nos levarem. Se formos como adultos, serão cada vez mais em direção de mais felicidade. O resto é mistério, e tudo que se escreve a respeito é vã filosofia. No passado, qualquer crença, como qualquer mecanismo de defesa, foi bom, nos trouxe até aqui. Mas agora, podemos deixar isso para trás, não é? Como a placenta. Foi boa, mas podemos deixar para trás. A vida e os efeitos de estar nela como adulto, podemos ver e experienciar. A natureza por si só já é algo bem maior que nós. Basta ver como os animais conseguem sentir no seu corpo quando vem uma grande onda ou um terremoto e fugir a tempo. Também pessoas em contato com seu corpo e observando a natureza ao redor previram catástrofes e fugiram a tempo. Não é que o corpo está em sintonia com a natureza. Ele próprio é natureza. Por isso, quanto mais desenvolvermos uma sintonia sensível em nós com a natureza, mais passaremos nossos genes adiante. A vida seleciona os que mais se adaptam a ela e não se submete às nossas crenças. Apesar de já ter lido centenas de livros sobre religião, psicologia, esoterismo, medicinas e filosofia, só posso falar sobre este assunto, vida e morte, a partir da minha experiência pessoal, e não ficar citando autores porque não sei se eles escreveram a partir do que viveram ou de ideias fantasiosas de suas mentes. Portanto, compartilho aqui o relato da minha busca pessoal de dar sentido à vida. E cada vez que eu buscava sentido para a vida, o que encontrava? A morte. Aos meus 12 anos de idade, tive a primeira experiência que me lembro com mortos. Um dia vi meu avô materno num sonho, como uma luz perto dele e as palavras "eu quero" escritas atrás dele. Nesta luz. Acordei assustada, afinal meu avô morreu quando eu tinha 2 anos e só o conhecia por fotos. Esfreguei os olhos e a imagem dele continuava lá, na minha frente. Demorou para sumir. Ou seja, era uma visão, não um sonho. Depois, um tio paterno, cuja morte num acidente provocou uma grave lesão no pescoço, aparecia exatamente como morreu, várias vezes. Não era bonito de se ver. E só desaparecia quando meu gato ia na direção dele. Aí ele fugia assustado. Não incomodava, mas ficava ali vagando pela casa. Quando contei isso para minha mãe, ela entendeu, a partir de suas crenças católicas, que o pai dela pedia luz. Por via das dúvidas, rezou para os dois, mas também me levou num médico que prescreveu um calmante que me fez dormir 24 horas seguidas. Na sua sábia ignorância, de quem frequentou apenas a escola da vida, minha mãe resolveu: se minha filha enxerga o que nós não enxergamos, somos nós que precisamos de óculos, não ela de calmantes. Depois me levou a um centro espírita kardecista, mesmo sendo católica, onde fiquei por 25 anos. O dirigente daquela casa espírita, quando eu lá cheguei, fez um teste muito simples. Ele me perguntou: o que você vê atrás de mim? Eu vi um índio e descrevi. Ele disse que este índio era o guia dele, que eu não tinha problema algum, que eu poderia até um dia substituí-lo naquela casa. E era um centro grande, com umas 400 pessoas mais ou menos, e inúmeras atividades. E que eu podia me comunicar com várias correntes, orientais, índios, caboclos, porque eu tinha o terceiro olho completamente aberto. Que minha mãe não se preocupasse, que a filha era diferente, mas que tinha algo a mais, não a menos. Que sorte eu tive, por minha mãe, mesmo tendo outra crença, acreditar em alguém que via a filha dela com possibilidades, do que num remédio que me fazia dormir para não ver o que os outros não viam. E também por não ser tão católica assim, a ponto de me levar na igreja para ser exorcizada.
Assim, desenvolvi muito este e outros canais de comunicação com os mortos naquela religião. Estudei e ensinei o Evangelho, fui dirigente na Câmara de Passes, em centros ainda bem maiores. Fiz incontáveis trabalhos voluntários. Depois, comecei a estudar psicologia, vários métodos de medicina complementar. Em cada atendimento, com cada pessoa, eu via um universo de informações e aprendi mais com as pessoas que morreram do que com aquelas que mais ou menos se curavam. As que morriam muitas vezes apareciam para mim, sempre felizes e gratas, uma única vez. E as que estavam em tratamento, que sobreviviam, muitas vezes apenas queriam voltar à sua vida de antes. E aí, volta e meia, voltavam à terapia cada vez pior. A maioria não aprendia nada com a doença. Também depois trabalhei pela divulgação do livro do conhecimento, que foi canalizado por uma senhora turca por uns 30 anos. Ela já tinha uns 90 anos quando a conheci. Ela dizia que tinha sido guiada a escrever aquele livro por seres extracorpóreos, extra e ultraterrestres. Por 2 vezes estive na Turquia com ela para ver intuitivamente o que acontecia. E vi que a partir da leitura do livro libertavam-se incontáveis seres aprisionados em dimensões extrafísicas. E realmente não dá para pedir para ninguém acreditar em mim. Não há como provar. Eu sei que recebi tantos presentes destes anos todos trabalhando para estas pessoas dentro destas religiões que até hoje não calculo o quanto. Depois, na universidade, da graduação em psicologia até o doutorado, aprendi que por meio de testes estatísticos pode-se ressaltar o dado que tiver interesse, ou que for mais conveniente a algum grupo de poder, de forma que mesmo pesquisas científicas podem ter muito viés das crenças dos pesquisadores e financiadores da pesquisa. Então, mesmo aquilo que pode ser provado é passível de não ser tão real assim. Novamente, só a nossa própria experiência é real para nós. Por fim, aprendi as constelações sistêmicas por um longo tempo, com vários professores, principalmente com quem desenvolveu esta técnica no seu próprio país, a Alemanha. Um trabalho que exige muito centramento e sensibilidade dos participantes. E eu sempre fui observando tudo, para bem além do que os nossos olhos físicos veem. E o que eu via? Que todos vivos estão a serviço dos mortos, ou reparando danos que eles fizeram, ou buscando amores ou filhos perdidos dos que já se foram. E assim vamos vivendo uma vida que não é nossa, infelizes e cegos. A constelação me abriu os olhos para muitos aprisionamentos invisíveis que carregamos dos mortos da nossa família. Não trata de espíritos, mas de ancestralidade. São informações que carregamos inconscientemente de dores e sofrimentos de pessoas que já morreram através de gerações inteiras emaranhadas. Tudo isso me deu a compreensão que para que as pessoas entendam o que se passa ao redor delas, precisam no mínimo 3 olhos. O da razão, ligado ao hemisfério esquerdo do cérebro, o da emoção, ligado ao direito, e o da intuição, chamado terceiro olho. Uns 10 anos de universidade desenvolveram muito bem meu olho da razão. Meus 53 anos de uma vida plena de todo tipo de morte me deu a experiência emocional para ver o mundo com mais sensibilidade. E desde os meus 12 anos até hoje, desenvolvi cada vez mais o tal terceiro olho. Pude constatar com dezenas de pessoas que viam até mais e melhor do que eu, para confirmar que realmente aquilo que eu via existia, mesmo que não pudesse ser provado. Em cada grupo que participei, acadêmicos, religiosos ou esotéricos, só aprendi. Sou infinitamente grata a professores extremamente dedicados em todo este percurso e também grata às pessoas difíceis que encontrei em todos os locais, os radicais e fanáticos da ciência e da religião, porque por meio deles pude ir me desligando de tudo que não fazia mais sentido para mim e aprendi que o que realmente importa é ter nossas próprias experiências, não a doutrina ou pessoa que saiba mais sobre nós do que nós mesmos, quando temos os 3 olhos bem abertos.
Quando abrimos o terceiro olho, nossas crenças evaporam e nossas emoções se equilibram. Podemos pensar com a nossa própria cabeça, ter equilíbrio emocional e intuir para mais além do que os olhos são capazes de ver. E aí descobrimos que temos, de fato, mais um olho ainda, que integra os outros três, o do coração. E aí não vemos mais diferença entre nós e os outros, cessam todos os julgamentos, e o que fica é apenas a experiência de viver o momento presente, pulsando no peito. Passei a acreditar que tudo é possível, por mais que pareça improvável. Não é ver para crer, nem crer para ver. Porque quem tem um destes olhos fechados, verá tudo distorcido, fragmentado. Quem se baseia em crenças que lhe foram passadas, já limita sua visão, porque usa filtros que reduzem sua capacidade de enxergar. Acreditamos em tradições. Tradição vem do latim traditus, trair, transferir. A tradição transforma o presente numa réplica do passado. Anos de psicologia me fizeram ver que provavelmente toda patologia começa com alguém que não acredita naquilo que aquele intitulado como doente está vendo e ouvindo, e o rotula e classifica. Hoje eu acredito em mim e no outro também. Mesmo assim, eu sei que muitos mentem ou se autoiludem, que há pessoas que vivem a partir do cérebro reptiliano, vivem como répteis mesmo, são capazes de comer os próprios filhotes por não distinguirem nada além de seus próprios interesses. Outros existem que vivem no cérebro límbico como macacos em bandos à procura de um líder que os proteja de seu medo. Outros usam muito bem o cérebro cognitivo, apenas para controlar o bando. Empatia uns pelos outros ainda é uma virtude em crescimento. Talvez faça parte de um quarto cérebro em desenvolvimento. É este o olhar do coração, esta parte de nós que recolhe para dentro e irradia para fora simultaneamente. Olhar com o coração significa olhar com amor. Amor é a vida expressando-se a si mesma, integrando nossa essência a todo o universo. Precisamos ainda aprender a ver de forma coletiva, nos colocando em qualquer lugar deste mundo, seja da perspectiva de uma formiga ou de um sábio. Mesmo os que já estão na sua busca pessoal podem recair para níveis primitivos muito facilmente. O mundo cultural é muito escorregadio, cheio de tentações, mas a vida sempre nos convida a passar para uma inteligência superior. Se ainda precisamos nos defender, paralisamos. A natureza biológica de milhares de anos sempre está pronta para nos levar de volta à atitude de defesa e sobrevivência do cérebro reptiliano. A amígdala do sistema límbico sempre pronta a replicar todas as tradições e crenças culturais implantadas em nós, geração após geração. Para sairmos do conflito de qual dos dois hemisférios cerebrais deveria ser o dominante e vermos um outro caminho, cabe ao coração. Nosso DNA produz fótons, partículas de luz, então temos um corpo de luz dentro de nós. Se esticássemos todo o DNA contido no ser humano, poderia percorrer bilhões de vezes a distância entre a Terra e a Lua. Olhando dentro de nós, encontramos a mesma eternidade que se estende lá fora. Nossa visão interior, que vem do coração, nos leva a uma vastidão criativa, enquanto ficar preso à visão exterior nos embota e limita os horizontes. Hoje posso discernir e posso errar, mas jamais deixo de testar primeiro, sem nenhuma expectativa. Compreendo que os que não querem ver apenas não querem sentir a dor de lembrar e principalmente o compromisso de reparar. Isso não significa se autoflagelar, expiar pecados ou pagar o karma. Nada disso. Reparar é fazer diferente, de agora em diante. Vivenciar e ensinar a partir de seu modelo às novas gerações de que é possível fazer diferente. Que a guerra nos ensina sobre a paz. Que as tristes experiências de maus tratos com animais e humanos nos ensina sobre o respeito. Que a presença da morte nos ensina sobre a vida e o ódio que exclui sobre o amor. Portanto, todo o passado faz parte de nossa história e é presente.
O desenvolvimento e a cura estão disponíveis para todos, mas algumas pessoas têm tanto medo de se soltar dos padrões doentios que preferem não se libertar para não crescer ou evoluir. Ainda aprendo muita teoria, mas apenas com quem respeito. Vivencio e observo tudo, principalmente os atos dos meus professores, mais do que suas teorias, porque se não há coerência entre a vida da pessoa e o que ela ensina, não há nada de bom que ela possa me ensinar. Só me comprometo com o que aprendo e realizo depois por mim mesma. Aí ensino os outros. Assim, vou me despedindo de todos que não são coerentes com teoria e prática. Dou espaço para que outros cheguem e cada vez consigo ver melhor o que posso aprender com cada um. Só praticando com respeito por um tempo a teoria de um professor, um mestre, é que podemos receber o melhor, aquilo que dá sentido à vida para seguir adiante e deixar para trás o que são apenas crenças, não vivências. E nesta jornada de buscar o sentido da vida e entender coisas que ninguém podia me explicar, sempre tive a certeza inabalável que um dia iria ao Egito. Tive até um sonho muito marcante uma vez, no qual era levada para um lugar no qual ficava presa e só conseguia escapar para fora, para o telhado, que na verdade nem havia um telhado, só uma laje, por corredores muito estreitos. Vinha um ser alado e me tirava de lá. Reconheci este lugar nesta viagem agora ao Egito, próximo à ilha do Templo de Ísis, quando finalmente fui lá. Entendi que uma parte de minha alma ainda estava presa naquele lugar e o sonho me mostrava a saída. Assim como no templo de Hathor, lembrei do melhor, no de Sobek, lembrei do pior. Precisei ir lá para reconhecer e relembrar de uma história como dançarina, pesquisadora, de dons e dívidas. Era eu mesma em vidas passadas? Era a epigenética me mostrando lembranças de meus ancestrais gravados no campo morfogenético? Não posso ter certeza, não posso provar nada. Lembro das feições e sensações como se fosse eu mesma. Mas tanto faz, porque ou são partes de minha alma ou da minha memória ancestral que precisam ser libertadas também. Aprendi que mistérios não precisam ser explicados, apenas honrados. Se você está preso, pouco importa a cor da gaiola, mas descobrir onde está a porta. Os egípcios viviam num lugar muito hostil, com o rio Nilo no meio, propiciando a vida, no meio do deserto, como uma cerca de proteção. É um país cercado pela morte, o deserto. Alguns líderes conseguiram preservar aquela civilização por muito tempo. Assim, tiveram tempo para observar as estrelas, cultivar. Foram eles que desenvolveram as primeiras técnicas de escrita nos papiros, de mumificação, sempre acreditando que a vida seguia, com a alma vindo ao túmulo buscar as oferendas. Por isso, o nome da pessoa ser lembrado era tão importante de ser gravado. Isso tudo segundo os egiptólogos. Eles dizem que os egípcios compreendiam que o corpo físico era como a base, a alma, o intermediário entre o espírito e o corpo, vivo ou morto, e o espírito, o ser conectado à fonte da vida. E a minha história é assim. Foi assim que eu fui para o Egito. Uma terapeuta com radiestesia me disse que eu provinha do povo de Hathor. Como já aprendi que o improvável é possível, fui ver por mim mesma. Pesquisei na internet e percebi que mais de 10 anos atrás já tinha pesquisado e salvo tudo sobre eles no meu computador. Nem lembrava disso. Mas uma semana depois, recebi um e-mail com uma viagem promocional num preço imperdível. Um mês depois, estava lá no Egito. Como não creio em mais nada, muito menos em coincidência, fui ver o que tinha que viver. Assim, também tinham sido experiências anteriores que já tive, muito fortes e boas em Stonehenge e Istambul, e horríveis em Munique e Paris. Simplesmente entendi que era chegada a hora de me lembrar e entender aquele desejo da infância. Diz a esfinge, decifra-me ou devoro-te. Assim fui, em vários templos que eu mesma senti que deveria ir. Fiquei horas no Museu do Cairo, exercitando a terceira visão, com vários objetos e múmias, e vi, ouvi e senti coisas muito interessantes.
No templo de Hathor, lembrei o que seria meu nome para ajudar minha alma a reencontrar meu espírito. Bastava soltar meu corpo num exercício sistêmico de autoconstelação, me colocar no lugar daqueles deuses faraós que espontaneamente me direcionava para os hieróglifos ou partes do templo e vinham inúmeras mensagens em bloco. Tudo foi entrando em seu lugar novamente. Minha alma sabia que lá havia conhecimentos que eu precisava lembrar para decifrar o meu enigma da esfinge. Pude observar e constatar pela radiestesia que, ao entoar o nome do qual me lembrei, aumenta minha energia imediatamente. Estava tudo lá, dentro de mim, esperando a conexão com aquele campo para ser lembrado. Tudo foi perfeito nesta viagem. Eu diria que foi levada nas asas de Ísis. A equipe de turismo Neumann Travel foi impecável. Infelizmente, o Egito de hoje é um país destruído por conflitos. Há templos pichados, depredados. Sabe-se lá se as magníficas pirâmides, última das 7 maravilhas do mundo, continuarão em pé por muito tempo. Pessoas inconvenientes com seus assédios na ânsia por vender. Há uma crise que o país vive. Um país cuja população é 90% muçulmana. E só se pode compreender o islamismo pelo olhar do muçulmano. Tivemos aula disso com o nosso guia, Exat, profundo conhecedor e praticante. E sabemos que as pessoas crentes descrevem o que a elas é possível ver pelo filtro desta crença. Apesar deles dizerem lá que as mulheres são protegidas pelos homens, por isso eles podem se casar com mais de uma, que elas podem estudar, mas não precisam, uma vez que os empregos são para os homens, que isso também é para protegê-las, porque aquele ambiente é muito hostil, muito quente. Bem, na prática, o que se vê é que as menos dotadas fisicamente, as que ficam viúvas ou se divorciam, ficam encostadas nos familiares ou excluídas, como no Ocidente muitas vezes. A religião é drástica, com prostituição e roubos, e ainda assim há muita miséria. Ou seja, lá ou em qualquer outro lugar, o que pode nos libertar é o conhecimento. Se não há trabalho, pode-se ter a escolha de ir embora, por mais que a família, totalmente a serviço da religião, por sua vez, totalmente a serviço do Estado, por sua vez, totalmente a serviço de interesses ocultos, não favoreça. O conhecimento liberta. Isso se pudermos ter acesso a ele, sempre indo de um quartinho estreito para outro mais amplo. Ninguém sabe os limites das prisões às quais estamos submetidos na ignorância. Só a aceitação e gratidão do que foi nos dá a coragem para mudar o que é. A coragem de ter nossas próprias experiências nos dá asas para voar até o que será. Mas este lado saqueado do Egito de hoje é o que os nossos olhos da razão e da emoção veem. Quando abrimos o da intuição, o antigo Egito ainda está lá, com todo o seu esplendor de conhecimento e mistérios. E quando olhamos com o coração, tiramos nossos calçados e reverenciamos nossas origens, tocando com a testa aquela terra tão abusada. Deixo aqui o registro da minha história e da minha viagem ao Egito como uma inspiração. Quem sabe você foi uma criança como eu e te deram remédios ou crenças hipnotizantes para esquecer o quanto especial você é. Quem sabe você ainda está submetido a pessoas répteis, castradores dos talentos alheios, ou pessoas macacos que só sabem seguir falsos guias baseados no poder dos mais fortes ou das crenças dominantes. Mas quem sabe, também você como eu, sempre se sentiu atraído pelas areias do deserto e tudo que está encoberto. Uma parte de você se lembra, acredite nela. Uma das últimas constelações que fiz lá foi no templo de Abu Simbel, cuja história mostra que o poderoso Ramsés II, cansado dos gastos com guerras, fez um acordo de paz com o povo núbio, que estava sempre invadindo o Egito. O rei núbio deu uma de suas filhas em casamento a Ramsés para firmar o tratado de paz, a mulher para selar a paz. Que gesto repleto de sentido à vida! Saí daquele templo dizendo: foi assim. Gratidão a tudo que aprendi aqui, por me lembrar, e agora por poder deixar no passado. Em paz, recuperei minha história como um arquivo corrompido que agora está são. Posso deixar tudo isso morrer de fato, porque antes era um sonho. Como adulta, pude ir lá e ver
desperta e de perto. Só então compreender, aceitar para poder deixar para trás. Foi muito importante ver também, como aprendi nas constelações sistêmicas, o quanto precisamos honrar toda a nossa ancestralidade, pois da África viemos e com os egípcios desenvolvemos tanto, e com outros povos também. Quem sabe sua atração é pela Índia, Japão, China ou outro lugar qualquer. Quando sentir esse chamado, vá até lá como uma peregrinação. Aprenda a se autoconstelar, deixe seu corpo guiá-lo. Lembre-se quem você foi e ainda é. Somos todos feitos da poeira das estrelas. Temos todo o conhecimento dentro de nós. Investigue-se. Nosso corpo é como uma bússola a nos guiar, até que todos os nossos olhos estejam bem abertos. Descubra-se. Deixo este vídeo especialmente para aqueles que são buscadores como eu, movidos pela ânsia da alma de conectar corpo e espírito. Somos levados para cá e para lá, sempre encontrando mais peças do nosso quebra-cabeça, que deve ser infinito. No Egito, encontrei peças muito importantes que faltavam, e minha criança nunca deixou esquecer. O Egito não tem só as chaves para mim, tem para toda a humanidade. Nossa alma sempre sabe onde devemos ir para compreender o sentido que devemos dar à vida e aquilo que podemos finalmente deixar na morte. Desde os primeiros mortos que vi lá na infância, aprendi a não temer a morte. E só agora me libertei de uma busca incessante para responder à questão que a vida me colocava. Qual sentido você dará para mim? Eu posso responder. O sentido da vida é viver em paz com o momento presente, em paz com a morte que virá e todos os mortos que já se foram. Há tanta morte ao nosso redor como o deserto ao redor do rio Nilo, que é impossível não valorizar o pouco que temos de vida, desperdiçando energia com tolas crenças humanas. Reconhecer que não somos nós que vivemos, mas a vida que vive por meio de nós. Assim, nos sentimos livres para viver sem medo da morte, que está totalmente incluída na vida. Nós merecemos decifrar todos os nossos enigmas antes que a esfinge ou nossa ignorância nos devore. Hoje, decido que nenhum nome que tenha sido dado a mim por pessoa ou povo algum desta ou de outra dimensão é realmente meu. Hoje, escolho que meu nome no passado foi gratidão. No presente, gratidão. E o do futuro será gratidão. Gratidão à vida que meus pais me deram para ser vivida plenamente. Gratidão pelo que posso e não posso saber, sem precisar me apegar a crenças aprisionantes para fantasiar que sei. Não creio em mais nada apenas porque um guru disse ou a ciência provou, mas acredito em tudo que vejo com os olhos bem abertos. Acredito no que vivencio no meu corpo com toda a sua sabedoria. Gratidão a todos que vieram antes de mim, seja como Tote, ensinando, como Osíris e Sete, mostrando o lado positivo e negativo de tudo que há, como Hathor, nutrindo, e como Ísis, libertando. Não creio nos deuses egípcios como deuses, apenas os senti fenomenologicamente como partes de mim mesma, partes que se lembram deles como características bem humanas. Minha última mensagem é: não acredite em mim, não creia, vivencie, liberte-se de todas as suas crenças e de todas as crenças que existem, seja do cientificismo ao fundamentalismo religioso. Busque e encontre as respostas no seu coração, aquela parte de você tão perto de sua respiração que o inspira a cada momento. Quando alguém encontra a saída da sua gaiola, inspira outros a procurar. Um que se liberta, liberta a todos. Seu corpo de luz brilha como parte da natureza e sabe tudo o que é necessário. Confie nele. A vida é o verdadeiro espetáculo. O palco é o universo. E nosso corpo é o ator. Convide, como eu faço agora com você, aqueles que estão em coerência positiva com seu coração, para brilharem juntos nesta grande peça da vida. Não existe separação entre a história, o ator, o palco e a plateia. E a sua voz é a vibração das ondas de amor que emanam de seu coração. A expressão da sua coerência entre o que o
inspira e o que expira. Meu nome, gratidão. Minha história, libertação. Meu palco, a vastidão.